Eles nem falaram meu nome. Essa foi a primeira coisa que notei. A mensagem de voz começou com a voz da minha mãe, bem ensaiada, como se ela estivesse lendo um texto. Oi. Tomamos uma decisão. Vamos reestruturar a Rhodes Manufacturing. A partir de agora, você não faz mais parte da empresa. Nosso advogado vai entrar em contato. E pronto. Silêncio. Nenhum obrigado. Nenhuma Vivian. Meu nome sempre esteve nas faturas, nos balanços, nos contratos de empréstimo. Mas não estava nessa mensagem. Ouvi de novo, mais devagar. Depois mais uma vez, só para ter certeza que não tinha perdido nenhuma segunda parte. Nada. Meu nome é Vivian Rhodes. Tenho 38 anos. Trabalho na Rhodes Manufacturing desde os 21. São 17 anos. 17 temporadas de imposto. 17 dezembro sem férias de verdade. A empresa tem o nome da minha família, na verdade, do meu avô, mas fui eu que segurei tudo quando começou a dar errado. E agora eu estava fora. Sem conversa. Sem reunião. Só uma mensagem de voz. Eu estava sentada na cozinha, em Seattle. A caneca ainda cheia de café, mas frio. A geladeira fazia um barulho que parecia mais alto que o normal. Ou talvez fosse só o silêncio depois das palavras deles. Meu pai não falou nada na mensagem, mas eu sabia que ele estava lá. Eu ouvi ele soltando o ar, baixinho, depois que minha mãe falou a advogado. Era o jeito dele de dizer é isso. Meu pai se chama Graham Rhodes. Minha mãe é Elaine. Eles criaram a empresa depois que meu avô morreu. Mas fui eu que mantive ela funcionando, com minhas mãos, minhas horas. Foi uma decisão dos dois. Eu podia ter ligado, perguntado por quê, pedido uma explicação. Mas não liguei. Em vez disso, abri meu notebook e procurei o e-mail do advogado que conheci 2 anos atrás, numa conferência em Phoenix. Não expliquei nada. Não pedi opinião. Só escrevi. Chegou a hora. Vamos conversar sobre opções. E cliquei em enviar. A primeira vez que entrei na fábrica da Rhodes Manufacturing eu tinha 21 anos. Meus sapatos estavam limpinhos demais, meu terno muito arrumado. Um gerente até brincou que eu parecia perdida a caminho de uma entrevista num banco. Ele não estava errado. Mas eu era determinada e queria aprender. Meu avô, Richard Rhodes, fundou a empresa em 1967 com uma máquina de solda e um aperto de mão. Ele morreu logo depois que me formei, e meus pais herdaram tudo, 50% pro meu pai, 30% para minha mãe, e 20% guardados pro meu irmão, Zack, se ele quisesse um dia entrar. Ele nunca quis. Zack gostava de startups e coworking. Dizia que metal era coisa de velho. Foi para Austin, fracassou 3 vezes, depois voltou pro Oregon. Mas em vez de ir para a fábrica, ganhou um escritório bonito na parte de estratégia. Enquanto isso, eu fiquei. Comecei no setor de compras, depois folha de pagamento. Fiz curso à noite para entender logística. E virei a pessoa que chamavam quando os números não batiam ou quando precisava refazer os contratos às pressas. Ninguém dizia obrigado, mas pararam de duvidar que eu sabia o que fazia. Minha mãe falava para os outros que eu era a menina dos números, como se eu ainda tivesse 12 anos e ajudasse com o talão de cheques na cozinha. Ela ria e dizia, a Vivi mantém a gente nos trilhos. Não sei o que faríamos sem ela. O mais louco é que eu acreditava nisso. Levei essa frase como uma armadura por muitos anos. Até o ano em que fiz uma segunda hipoteca da minha casa para pagar os salários, quando 2 clientes grandes deram calote. Nunca contei para ninguém. Nem para os meus pais. Só transferi o dinheiro usando uma empresa de fachada para não parecer desespero. No relatório, chamei de a liquidez de estabilização. No trimestre seguinte, quando tudo melhorou, ouvi meu pai dizendo para um conselheiro. O Zack teve uma ideia ótima com aquela estratégia de faturamento. Orgulhoso. Zack nem abria o sistema financeiro há meses. Engoli em seco. Como sempre. Disse para mim mesma que o importante era a empresa continuar viva. Esse era meu papel. Não o nome nos papéis oficiais,
mas o nome que aparecia quando tudo dava errado. Com o tempo, tudo foi mudando. Aos poucos, parei de ser chamada para as reuniões importantes. Minha mãe disse que eu já estava com muita coisa nas mãos e que era melhor focar no que eu fazia bem. Depois, veio o novo organograma da empresa. Meu nome não estava lá. Perguntei sobre isso. Elaine sorriu, encostou no meu braço e disse: Vive, você sabe que a gente te valoriza. É só um detalhe visual, não leva tão a sério. Isso foi há 2 anos. Um ano depois, percebi que minha foto tinha sumido do site da empresa. Na parte sobre nós, aparecia Graham como fundador, Elaine como presidente e Isaac como líder de visão. Não tinha CFO. Nada sobre finanças. Tirei um print da página. Não porque eu precisava provar algo, mas porque eu não queria acreditar. Eu tinha virado invisível. A peça que só lembram quando quebra. Mesmo assim, continuei. Porque, no fundo, eu ainda acreditava que eles iam me enxergar de novo. Que todos os anos em que segurei a empresa iam valer alguma coisa. Que, talvez, sangue ainda significasse pertencer. Mas não foi tudo de uma vez. E é isso que machuca mais. Não teve briga. Não teve gritos. Foi uma exclusão devagar. Um documento que eu não vi mais. Um acesso que foi tirado. Um grupo de e-mails do qual fui sumindo sem aviso. A primeira vez que percebi foi quando tentei atualizar a planilha dos fornecedores. Era a mesma planilha que eu criei há 6 anos. Mas apareceu, acesso negado. Achei que era erro. Mandei e-mail pro Isaac. Ele respondeu: sim, mudamos o fluxo de trabalho financeiro. Tá tudo certo. Pedi para ser incluída. Nunca fui. Algumas semanas depois, meu crachá não abriu a sala de reuniões do 2º andar. Minha mãe disse que o sistema tinha mudado, que ia ver isso. Ela nunca viu. Uma a uma, as partes da empresa que antes passavam por mim começaram a andar sozinhas. Mais rápido, mais bagunçado. Mas ninguém ligava. Depois veio o pacote anual para os acionistas. Dessa vez chegou atrasado. Veio impresso, não por e-mail. Faltavam documentos. Os gráficos estavam diferentes. Tudo parecia mais bonito, mais otimista. Eu reconheci o estilo do Isaac em cada frase. Mas o que mais me doeu nem foram os números. Foi o final do relatório. As assinaturas. Elaine, Graham, Isaac. 3 nomes. O meu não estava lá. Olhei os documentos oficiais. Minha parte ainda era 40%. Mas nos memorandos, nas propostas, nas reuniões, eu não existia mais. E dessa vez não tinha geladeira fazendo barulho para abafar. Só silêncio. Só espaço vazio onde antes eu estava. Eles não falaram nada. Não brigaram comigo. Só me deixaram de lado, até eu virar ninguém. Pensei em confrontar a Elaine. Pensei em dizer: Você me disse que eu era a cola que segurava tudo. Mas aí encontrei o PDF do documento de reestruturação. Aquele enviado pro jurídico. Eu não devia ter visto. No final, nas assinaturas, estava escrito: Iniciado por Elaine Rhodes, presidente, mãe. A mesma mulher que um dia me abraçou quando chorei por causa de um trimestre ruim. A mesma mulher que disse: Vive, a gente não conseguiria sem você. Ela assinou o papel que dizia: Não precisamos mais de você. Eu não respondi. Nem o pacote. Nem o e-mail do Isaac. Nem a mensagem de voz. O que eu poderia dizer? Vocês me esqueceram? Eles não esqueceram. Eles me apagaram. E isso é diferente. Fiquei alguns dias esperando, no automático. Esperando que alguém ligasse, perguntasse se eu estava bem. Dissesse que foi um erro, que iam arrumar tudo. Ninguém ligou. Ninguém arrumou. E foi aí que algo mudou, bem quietinho. Não como uma tempestade. Mas como uma porta se fechando atrás de você. Sem barulho. Só o ar mudando.
Abri o antigo e-mail do Gmail. Era de 2 anos atrás, da conferência chata em Fênix, num hotel mais chato ainda. Mas foi lá que conheci uma advogada, Janete Lin, de um escritório que cuidava de empresas em transição, principalmente quando envolvia a venda de partes da empresa. Trocamos cartões. Não foi nada demais, mas eu guardei o contato. Escrevi uma mensagem curta, com só 5 linhas. Sem drama, sem explicações. Janete, estou pronta para conversar sobre minha parte de 40% na Rhodes Manufacturing. Aconteceram mudanças internas. Me avisa um bom horário para falarmos. Vivi em Rhodes. A resposta dela veio em menos de 1 hora. Entendido. Vou colocar nossa equipe em contato. Começamos com uma diligência silenciosa. Sem alertas. Aquela frase ficou na minha cabeça, diligência silenciosa. Era como uma nova língua que, de repente, eu sabia falar. Enquanto eles me tiravam da empresa por trás das cortinas, eu preparava outra coisa. Não era vingança. Nem justiça. Era uma saída, mas do meu jeito, não do jeito deles. Comecei a juntar documentos. E-mails, comprovantes, transferências, relatórios do QuickBooks, backups. E os empréstimos pessoais que fiz e que ninguém sabia, só para manter a empresa viva na pior fase. Tudo que fiz e que nunca apareceu nos relatórios. Eles achavam que eu tinha esquecido. Mas não esqueci. Imprimi tudo. Organizei em pastas. Coloquei etiquetas, separei por anos com cores diferentes. Levei dias fazendo isso. Trabalhei à noite, só com a luz da mesa ligada e o barulho da chuva de Seattle na janela. Eu não estava com raiva. Eu estava focada. Era como se eu estivesse finalmente colocando tudo no lugar, não por eles, mas por mim. Janete e a equipe dela analisaram tudo. A gente conversou sobre como fazer a venda da minha parte de forma limpa, segura e discreta. Não contei para ninguém. Nem para os amigos. Nem para minha assistente no trabalho. Eles resumiram 17 anos da minha vida numa mensagem de voz. Eu ia transformar esse silêncio em algo caro. A gente não se encontrou numa sala de reunião. Foi numa mesa de canto, num restaurante calmo em Bellevue, do outro lado do lago de Seattle. Sem logo, sem papelada na mesa. Só uma conversa com chá e um aperto de mão no final. O homem que me encontrou se apresentou como Daniel Meyer. Ele foi educado, tranquilo, vestia um suéter cinza simples e falava num tom calmo. O escritório dele comprava partes de empresas familiares, principalmente quando elas estavam passando por momentos difíceis. Ele chamava isso de turbulência na transição. Eu chamava de abandono. Janete fez a conexão entre a gente. Tudo certo, tudo legal. Daniel não me pediu para falar mal da minha família. Nem precisou. Os números falaram por mim. As injeções de dinheiro que fiz, os pagamentos da folha que cobri com meu próprio bolso, os empréstimos que garanti com os meus bens pessoais. Eu estava preparada. Ele balançou a cabeça enquanto olhava a pasta que preparei. Tudo separado por cor, com abas por ano, com cópias dos relatórios do QuickBooks, os mesmos que agora não batiam mais com o que o conselho dizia. Você era a solução provisória, ele disse, calmo. Eles se apoiaram em você até não precisarem mais. Ou até acharem que não precisavam. Eu não falei nada. Só fiquei olhando o vapor subir da xícara de chá. Na semana seguinte, a empresa dele começou a fazer a parte deles. Pediram acesso a atas de reuniões, contratos de parcerias, listas de equipamentos e cronogramas de aluguel. Quase tudo era público ou estava acessível por causa da minha parte fixa na empresa. O que eles encontraram, não estava limpo. Um item chamado reinvestimento estratégico levava de volta a um projeto de expansão no Texas que deu errado. Zack apoiou. Elaine defendeu. Mais de R$ 800 mil de prejuízo escondidos por trás de orçamentos difíceis de entender e palavras vagas. Outro relatório mostrava pagamentos repetidos para uma agência de marketing que nem tinha endereço de verdade. Parecia uma empresa de fachada. Talvez fosse um favor. Talvez coisa pior. Eu não fiz perguntas. Não precisei. Já tinha o que precisava.
Em 2 semanas, o contrato de venda foi fechado. Minha parte de 40% foi avaliada de forma justa, por uma empresa independente, e vendida totalmente para a empresa do Daniel. Sem drama. Sem precisar de votação do conselho. O contrato da empresa, que ninguém atualizava desde 2016, não tinha nenhuma regra dizendo que eu era obrigada a oferecer minha parte para eles primeiro. Eu podia vender. E vendi. Assinamos os papéis no escritório pequeno no centro. Lugar neutro. A mesa era simples, de madeira clara. Não tinha brasão da família, nem frases bonitas sobre legado. Só assinaturas. Só silêncio. Quando o dinheiro foi liberado, Janete escreveu meu memorando de saída. Nem li 2 vezes. Em vez disso, abri a mensagem de voz original da Elaine. Ouvi tudo, do começo ao fim. Vocês vão ouvir do nosso advogado. Era para ser um aviso. Para mim, virou uma porta. Encaminhei o áudio para minha pasta de arquivos. E escrevi um último e-mail. Transferência final concluída. Todas as comunicações devem ser feitas com o conselho. Sem abraços. Sem despedidas. Só o fim. E, pela primeira vez em 17 anos, fechei a pasta da Rhodes no meu computador e não salvei as alterações. A primeira ligação veio às 6h12 da manhã. Deixei tocar. A segunda eu silenciei. Quando terminei meu café, já tinham sido 16 ligações perdidas. Ao meio-dia, 47. No dia seguinte, 72. Zack tentou todos os meus números. Meu celular tocava sem parar. No escritório, no pessoal, até no número direto da Janete, que, claro, não atendeu. Zack deixou várias mensagens de voz. Cada uma mais desesperada que a outra, falando tudo atropelado. No terceiro dia, atendi. Não porque eu quisesse, mas porque fiquei curiosa para ouvir o pânico na voz dele. Vivien. Vive, você tem que desfazer isso. Por favor. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. Ele falava ofegante, com barulho de passos no fundo, andando pra lá e pra cá. Eles congelaram tudo, ele disse. O investidor. O comprador. Eles pediram uma auditoria forense. Estão dizendo que tem coisas erradas, Vive. Estão olhando tudo, linha por linha. Fiquei em silêncio por um segundo. Depois falei bem calma. Isso parece só uma auditoria normal, Zack. Ele fez um som estranho, uma mistura de riso e soluço. Você não tá entendendo. Eles estão voltando anos atrás. Já viram os relatórios do Texas, os contratos com fornecedores, até os documentos que a mamãe assinou sobre a reestruturação. Eles acharam coisas, Vive, coisas que parecem ruins. Ou que são ruins? Perguntei, ainda com a voz calma. Ele não respondeu. Você tem que nos ajudar, ele disse, enfim. Tem que falar com eles. Eles te escutam. Diz que tá tudo certo. Que a gente tá limpo. Eu não posso fazer isso. Por que não? Me encostei na cadeira. Porque vocês disseram que eu tava fora. Silêncio do outro lado. Disseram que eu ouviria do seu advogado, continuei. Mas quem ouviu foi o meu comprador. E agora ele é o novo sócio, e tem perguntas que eu não preciso mais responder. Vive, a voz dele estava embargada, não era para ser assim. A mamãe não achou que você realmente. Realmente o quê? Ele ficou quieto por um segundo. Sair de verdade. Não assim. Não vender sua parte. Não para eles. Fiquei esperando. Você devia ter lutado por isso, ele disse baixo. Isso me fez parar por um momento. Ele soou quase honesto. Quase o mesmo garoto com quem eu dividia picolé na copa depois da aula, antes da gente virar essas pessoas distantes, cheias de cargo. Você queria que eu lutasse, falei, para depois você me perdoar por ter perdido, né? Ele não negou. Ali estava. O plano. Eles iam me apagar. E se eu reagisse, iam fazer parecer que eu estava descontrolada. E se eu ficasse quieta, iam achar que eu ia voltar pedindo para entrar de novo.
Mas eu não fiz nenhuma dessas coisas. Saí pela porta lateral. E tranquei ela atrás de mim. Você podia resolver isso, ele falou pela última vez. É só uma ligação. Não respondi. Você resolve. Você mesmo disse que eu não fazia mais parte das decisões. Agora você faz. E desliguei. Ele ligou de novo. Eu não atendi. 10 minutos depois, a Janete me ligou com uma atualização. A equipe de auditoria do investidor começou oficialmente uma investigação. O meu nome ainda aparecia em vários documentos antigos. Mas, nos recentes, sumiu. Isso podia dar problema. Problema sério. Resumo, eles estavam encrencados. E eu, não estava feliz, nem brava. Só me sentia tranquila. Como se, depois de 17 anos no meio de uma tempestade, eu finalmente tivesse saído dela e nem tinha percebido que estava lá dentro o tempo todo. Alguns dias depois, recebi um e-mail da Elaine. Não pediu desculpa. Só escreveu uma linha. Podemos nos encontrar em particular? Sem advogados. Eu não respondi. Imprimi o e-mail, coloquei numa pasta e etiquetei. Foi isso. O fim não foi barulhento. Não teve explosão. Foi silencioso. Parecia um prédio caindo em câmera lenta, depois que a última viga é tirada bem quieta. Não bloqueei ninguém. Nem precisei. Zack parou de ligar depois que a auditoria virou notícia na rede de negócios da região. Elaine passou a mandar um e-mail por semana. Sempre com aquele tom vago e assinatura no final, calorosamente. Mamãe Graham nunca mandou nada. Encaminhei tudo pro escritório da Janete. O assistente dela respondia com mensagens automáticas. Nunca mais vi o conteúdo desses e-mails. E foi melhor assim. Uma parte de mim achava que o silêncio ia ser parecido com tristeza. Eu me preparei para isso, como quem espera uma segunda tempestade depois da primeira. Mas ela nunca veio. No lugar disso, apareceu algo que eu não sentia fazia muito tempo: espaço. Não era solidão, nem vazio. Era ar. Era respirar. Parei de acordar com o maxilar travado. Parei de checar o celular de 5 em 5 minutos. Voltei a ter fim de semana de verdade. Tomar café quente até o fim da xícara. Ver o sol entrar pela janela sem sentir que estava perdendo tempo. Pela primeira vez em quase 20 anos, minha agenda era minha. Sem reuniões, sem apagar incêndio dos outros, sem ter que ouvir que eu devia me sentir grata por estar lá. Só silêncio. Só paz. E nesse silêncio, entendi uma coisa. Eles não me cortaram porque eu era fraca, incômoda ou inútil. Eles me cortaram porque eu fazia as coisas funcionarem. Porque eu virei a parte da empresa que eles não conseguiam controlar? E que nunca quiseram dar o devido valor. Então me apagaram. Mas aqui está o segredo sobre ser apagado. Isso não faz você sumir. Só te torna mais difícil de manipular. O pacote chegou numa quinta-feira. Sem remetente, sem bilhete. Só um envelope marrom com meu nome, escrito com a letra da minha mãe. Dentro, um porta-retrato. O mesmo que ficava na mesa da entrada, no escritório da empresa. Na foto, estávamos todos em frente ao antigo galpão. Isaac, Graham, Elaine e eu. Todos sorrindo, como se a gente tivesse construído aquilo junto. Na época, eu acreditava nisso. Mas agora, olhando de novo, vi o que antes não via. A moldura tinha uma lasquinha nova no canto. O vidro tinha uma rachadura bem fina, que passava bem no meu rosto. Não estava quebrado de propósito. Parecia só desgaste do tempo. Como se o próprio tempo tivesse tentado me apagar da imagem. Eu não consertei. Não pendurei. Nem deixei na mesa. Guardei numa gaveta. Fechei. E com isso, fechei a última porta que ainda estava aberta. Sem raiva. Sem drama. Sem precisar de mais explicações. Eles disseram: você está fora. E eu só respondi: entendi. Tá bom.
Às vezes, a última palavra não é o que a gente fala. É o que a gente escolhe não falar. E às vezes, a imagem mais verdadeira de uma família é aquela que eles devolvem, porque já não conseguem mais olhar para ela. Se você já foi tirado do quadro, não porque errou, mas porque sua força incomodava demais, então você não precisa se explicar. Basta deixar um símbolo e seguir.